Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um SCS Podcast, o podcast da SCS Marketing Jurídico. Hoje eu estou novamente na companhia do meu amigo e sócio André Santa Cruz e nós temos a honra de receber uma pessoa que, assim, eu conheço há aproximadamente 2 anos e é uma pessoa que eu admiro muito a trajetória, admiro muito os resultados e admiro muito também o trabalho ético que ela vem fazendo e a ajuda que ela dá para a jovem advocacia, principalmente, que é a Lenda Tariana, advogada, sócia do escritório Amaury Nunes e hoje também, além disso, ainda é vice-presidente da OAB do Distrito Federal e vem fazendo um excelente trabalho em prol da jovem advocacia. Então, Lenda, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Ronan, obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e é meu primeiro podcast, então saibam que é uma honra dupla estar aqui com vocês hoje. Legal. Então, sabe que a Lenda foi minha aluna na faculdade e me orientando também, não foi do TCC, eu acho, Lenda? Não fui. Então, eu acho confundi. Que você não estava pegando mais alunos, eu até tentei, etc, mas acabou que você não se tornou meu orientador. Eu fico feliz com isso, né, porque eu vejo uma aluna já tendo esse destaque que tá tendo, sucesso, e fico triste também um pouco, porque isso mostra como eu tô ficando velho já, né? Ave Maria. Não tem tanto tempo, não tem? 5 anos. Tem 5 anos que eu fui sua aluna. Não, mas... mostra que esses cabelos brancos aqui, inclusive na barba, mostra que eu tô com a idade avançada, mas eu fico muito feliz de ver seu sucesso, viu, Lenda? Acompanho. E é muito gratificante ver. E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí em ajudar os jovens advogados, as jovens advogadas. É muito bonito. Obrigada. Claro, o Ronan sempre muito generoso naquilo que ele fala a meu respeito, mas eu me considero aqui em casa, estou muito à vontade, porque são 2 pessoas muito queridas. O professor André foi marcante na minha graduação, na minha carreira, e o Ronan tem sido um amigo aí da internet, das conexões e agora da vida real. Lenda, você é uma pessoa que me chama muita atenção e eu tenho até uma certa identificação com isso por causa da trajetória. A gente já conversou anteriormente, você já até contou um pouco da sua história numa aula que você deu num curso da gente, e você é uma pessoa que batalhou muito, né? Você teve que realmente conquistar as coisas na base da garra. Então eu queria começar o podcast falando um pouco disso. De onde que você veio, né? Quem que é a Lenda Tariana, como que foi a trajetória para chegar no direito, porque você conseguiu um sucesso na carreira que eu considero um pouco acelerado. Não, eu até te falei meteórico. Eu até te falei antes de começar a gravação, né? Que eu não considero normal o que você conquistou em 5 anos. Então, queria saber qual que é a origem disso. Então, Ronan, muita gente não conhece muito a minha história, o que aconteceu, não sei nem se o professor sabe, mas naquela época lá, que eu era aluna dele, eu vendia roupa no tribunal. Na época eu fazia estágio no tribunal, então eu vendia roupa ali para conseguir pagar a faculdade. E um ano antes, 6 meses antes de eu entrar na instituição onde eu fui aluna do professor André, eu tava vendendo mexerica no semáforo para conseguir pagar a minha faculdade de Direito. Então, assim, primeiro ponto, eu trabalhava para custear um investimento melhor para minha vida. Eu consigo fazer uma leitura não vitimista disso, mas desafiadora. Não, é muito claro, olha, eu precisava pagar boleto, o boleto da minha faculdade é caro, a faculdade que vai conseguir transformar a minha vida, então eu tenho que fazer dinheiro. Se tem mexerica lá na roça, eu vou pegar a mexerica e vou pro semáforo vender mexerica. Né? Talvez eu ter consciência disso me liberta muito para que eu lute mais pelas coisas. Eu sei que de onde eu vim, eu vou conseguir sobreviver. Então, isso me traz muita força para que eu conquiste e não tenha limite, assim, para mim. Criou aquela casca, né? Exatamente. Eu acho que o que você estava fazendo, deixa eu interromper um pouquinho, que eu acho que é importante falar isso. Você estava fazendo, na verdade, era o que eu vejo muita gente do mercado de investimentos falar. Quando a pessoa tem pouco, eles perguntam assim, tenho muito pouco, invisto em quê? Aí muitos falam assim, invista em você. Primeiro invista em você, até você conseguir ganhar mais a ponto de você ter uma sobra para investir em outras coisas. E aí fazer... a gente está falando de investimento financeiro, Sim. né, tal. E eu acho que o que você estava fazendo era isso. Você estava investindo em você, né? Pagando ali sua educação, sua formação em direito.
que, como você disse, iria ali no futuro, né, conseguir te dar condições. A conta que eu sempre fiz foi muito óbvia, muito lógica. A faculdade custa R$1.000. Eu preciso desses R$1.000 para pagar a faculdade. Eu não me considero aquela vendedora de mexerica. Eu não me considero aquela vendedora de roupas. Eu me considero uma pessoa que está custeando algo que irá transformar a vida. E foi sempre assim. E eu acho que a gente tem que ter um olhar sobre isso, sobre várias coisas, né? Então, sempre quando eu penso em custeio, investimento na nossa carreira, eu sempre penso isso. O que é importante? Aquilo ali vai me dar um retorno? Vai valer a pena? Cara, mete a cara, faz, dá um jeito, vende as suas mexericas aí que forem necessárias, mas aquilo vai trazer um retorno. Então, fazendo essa conta de pão, assim, você consegue sempre fazer o melhor investimento, sabe? E não se limitar. Eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade, eu não tenho dinheiro para fazer determinado curso, eu não tenho dinheiro. Não existe. Primeiro você faz e aí você se vira aí nos 30 para conseguir custear isso, né? Sempre foi muito assim, muito sofrido. Mas a grande conexão, e vocês entendem que eu criei uma expectativa muito grande na graduação. Ora, o meu objetivo era pegar a carteirinha da OAB. Né? Olha, eu vou vender mexerica, eu vou vender roupa no semáforo, vou vender produto de beleza, vou vender creme de hidratação, vou fazer o que tiver que ser feito para eu custear, para eu sobreviver, para pegar a minha carteirinha da OAB. E quando eu peguei a carteirinha da OAB, aí que eu caí em si, né? A ficha caiu. A ficha caiu. E agora? Não fez estágio em escritório de advocacia, não tinha tempo, trabalhava sem parar, eu trabalhava numa loja de calçados, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, pegava um ônibus, antes de eu me mudar para Brasília, 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, chegava meia-noite, que horário que eu ia fazer estágio? Não tinha como. Então eu peguei uma carteirinha da OAB sem ter experiência em escritório de advocacia, muito embora eu sempre quisesse advogar, e eu criei a expectativa de que eu advogaria por meio da minha OAB. Assim, a minha OAB caiu do céu e eu me tornei advogada. Era esse mito que eu contei pra mim. E aí eu vi que o mercado de trabalho não me queria. Olha, você não conhece ninguém aqui em Brasília, eu não conhecia ninguém, não tinha um familiar que era advogado, não tinha experiência, não tinha nada. Minha carteirinha era uma em mais de 50 mil carteirinhas que era naquela época, né? Então, eu me vi extremamente frustrada, decepcionada, desamparada, sabe? Me vi, assim, caí numa fraude, sabe? O que eu vou fazer agora com essa OAB? E talvez, justamente por eu já não ter tantas conquistas, assim, eu sabia, não, peraí. Isso aqui, eu preciso superar isso, eu preciso enfrentar isso. Talvez seja uma oportunidade de mercado. E eu fui estudante de marketing, sou formada em marketing, comunicação social. Eu comecei a perceber, trazer do marketing, peraí. Antes do direito? Antes do direito. Peraí, eu aprendi a vender produtos. Marketing, você aprende a comercializar algo. Eu vou aprender a me vender, né? E aí o produto agora era você. O meu produto agora era eu. E eu vejo isso, trazendo assim muito pra vida real, eu vejo que isso falta muito, né? Criou-se um mito no direito de que você não pode fazer marketing, que você não pode se vender, que você não... E aí as pessoas não falam do assunto, é velado, né? E as pessoas precisam ter consciência de que é preciso fazer marketing de si próprio, né? Você precisa ter uma conexão. E aí eu comecei a estudar. Não, peraí, quais são as cartas que estão na mesa? O que eu preciso fazer? Na época, o meu marido contratou uma empresa para fazer o meu currículo, que era o primeiro passo. Olha, vamos pensar racionalmente o que a gente vai fazer agora, enfim... E aí, contratou uma empresa para fazer meu currículo. Quando eu olhei, na época, eu lembro que foi um salário mínimo que ele pagou em não sei quantas mil vezes. E aí, quando eu olhei pro meu currículo, assim, eu queria chorar, porque nem eu me contrataria, sabe? Eu falei assim, eu não me contrataria, sabe? Como é que eu vou fazer? E aí, eu comecei a enfrentar, não, eu vou concatenar, peraí, o que é melhor para a área jurídica? Vou fazer um cursinho de português aqui, vou fazer um curso ali. Fui criando alguma, de certa forma, mais atrativa. Mas eu considero que é no olhar, na entrevista de emprego, que você consegue superar as objeções. Fala assim, eu sou a pessoa que você precisa contratar. Eu sou a pessoa que é ideal para o seu escritório. E aí eu fui aprovada em 1, 2, 3 processos seletivos. As coisas começaram a se destrancar quando eu me tornei protagonista da minha carreira. Né? Você, mais uma vez, estava investindo em você. Em mim, exatamente. Porque a gente não pode ser refém das circunstâncias, né? O mercado de trabalho tá aí, o mercado de trabalho tá refém. Você tem que ser protagonista da sua carreira. O que te falta para fazer isso? Por que as pessoas têm que te contratar? Eu acho que tem um mito que leva as pessoas assim pra vala, que é aquele.
Você precisa me contratar porque eu vou aprender, você vai me ensinar? A gente falou disso ontem no podcast. Eu não ouvi esse podcast, tá? Não saiu ainda. Não saiu ainda. A gente gravou ontem. Eu vou te contratar porque você vai me ensinar e aí eu vou estar pronta para aprender e para aplicar. As pessoas precisam entender que o mercado de trabalho contrata porque está precisando de mão de obra. Então, se você olhar no olho e falar assim, eu vou dar conta do que você precisa. Eu sou a pessoa que vou fazer a entrega que você precisa. Quando eu olhei no olho do recrutador e falei assim, eu vim da roça. Eu pegava 100 quilômetros para ir, de ônibus 100 quilômetros para ir e 100 quilômetros para voltar. Eu nunca tive uma oportunidade no escritório de advocacia. Tenha certeza que você não vai encontrar ninguém que valorize mais essa vaga, que se entregue muito mais para essa vaga do que eu. Aí o cara peraí, realmente, ela nunca teve experiência, mas agora... Então, você transformar as objeções em soluções é o grande X da questão. Ah, mas você não tem experiência. Eu não tenho a boca torta do cachimbo. Eu tenho certeza que você vai poder me moldar da melhor forma possível. E aí, de novo, vem aquele... Peraí, eu não tô... Tem algo diferente diante de mim. Então, acho que você cavar essa diferença diante do outro é que traz um grande impacto e você realmente começa a se destacar ali na multidão. Eu fui contratado em um escritório, André, em que o professor, que era o professor Jorge Amauri, ele era professor da UNB, ele tinha ali um leque de profissionais muito mais qualificados do que eu, sem pudor algum, uma bagagem técnica muito maior que a minha, e ele me contratou. Sem qualquer experiência. E ele fala que ele ficou muito impactado, assim, e eu pude escolher onde eu quis trabalhar. Porque eu percebia no olho o que ele precisava, o que o recrutador precisa. E eu tinha essa entrega, esse oferecimento. Eu acho que essa percepção dos estudantes, dos jovens advogados, precisa mudar um pouco, sabe? Você falou em quebra de objeção, né? Isso é técnica de venda, né? É isso, trazer isso para você. Ô Lenda, você foi a aluna da instituição onde eu leciono até hoje. Eu falo muito que um dos problemas dos cursos de direito no Brasil hoje, não todos, mas a grande maioria, é que os currículos focam muito nas disciplinas jurídicas e acabam não oferecendo para os estudantes conhecimentos, habilidades que serão fundamentais para eles quando eles se formarem. Marketing, gestão, empreendedorismo, mercado de trabalho. Tudo. É uma série de conhecimentos, né, que eles vão precisar e que eles não têm na negociação e tal. Como é que a gente muda isso? Olha, André, ontem eu estive numa instituição de ensino palestrando justamente sobre isso, né? E o foco era aluno de graduação. Mas existe um problema no curso de Direito. Na graduação, as pessoas não assumem que estão se formando como advogados. Existe uma rejeição do estudante como se a advocacia fosse a última opção. Né? O mercado de trabalho, talvez aqui no Distrito Federal, 46 mil advogados, assuste um pouco. E as pessoas, ainda mais, aqui no Distrito Federal, uma vez mais, buscam concursos, enfim, e aí vem que o mercado não consegue, enfim, aí partem para a última opção, para a advocacia. Esse é um ponto, assim, eu vejo que o estudante de direito, ele não se prepara para ser advogado. Ele se prepara para ser juiz, promotor, delegado, outras carreiras, e aí ele vai, peraí, já viu, né? Começa a faculdade querendo ser ministro, termina a faculdade querendo passar na OAB. É esse o que acontece. Então, primeiro ponto, eu acho que, de fato, o estudante ele não está preparado para a advocacia, não se deu conta ainda de que ele precisa se preparar para a advocacia durante a graduação. E segundo, a instituição de ensino, ela assume o papel de que ela não está formando advogado. Olha, eu estou formando bacharéis em direito, até porque o leque é muito, muito imenso. Então, existe um limbo ali. Peraí, e quem vai formar advocacia? Quem vai contar para esse pessoal sobre marketing jurídico, sobre mercado de trabalho, sobre tudo isso? Existe, sim, um buraco negro que ninguém está enfrentando isso. Eu, pelo menos institucionalmente, como vice-presidente da ordem, tenho muito esse papel de tentar pegar na mão desses jovens advogados e trazer, não, aqui na sua casa você vai se formar, a gente vai acolher, a gente vai te contar como construir a carreira na advocacia. Mas, de fato, existe um gap nisso. Ninguém está formando advogados, esse é o ponto.
ninguém está formando advogados. Nem o estudante está se formando e nem a própria instituição está formando advogados. Isso acaba sendo um problema de mercado também, porque quando você foi aluno 17 anos, sempre tem aquele ritual no primeiro dia de aula lá do primeiro período de perguntar o que a pessoa quer ser. Na minha turma, 70% falaram que queriam concurso público. Os outros 30% falaram que não sabiam, mas assim, praticamente ninguém falou que queria advocacia. Então, tirando aqui, né, excluindo as universidades públicas, a faculdade acaba que também está atendendo a expectativa do que os alunos estão querendo dela, né? Então, é difícil você achar ali um aluno no início da graduação que entra pensando já em ser advogado. Então, acaba que fica nisso, de todo mundo preparar para concurso. As faculdades de direito se tornaram cursinhos preparatórios para concurso, cursinhos de 5 anos, né? E que acabam, na maioria das vezes, preparando mal. Por isso, os estudantes terminam a faculdade e precisam fazer um curso aí de 6 meses, 1 ano, para aprender tudo que não aprenderam na faculdade e passar no concurso. Porque é incrível, você já percebeu? Você faz 5 anos de uma faculdade, você diz, vou fazer um concurso agora de juiz. Tenho que fazer um cursinho. Mas você não estava 5 anos numa faculdade estudando, o que é que você estava fazendo naquele período? Né? Então, assim, a faculdade de Direito se tornou um cursão geral para concurso ruim. Que quando você termina, se você quer realmente passar, você tem que fazer um outro. Eu tenho uma visão sobre isso, né? Eu acho que a grande explicação para isso é que faculdade é um mercado regulado e os cursinhos fazem parte de um mercado desregulado. E aí o mercado desregulado é muito melhor. O outro tem que atender lá a burocracia do MEC, aquela porcaria. Não? O cliente das faculdades é o burocrata. O cliente dos cursinhos é o aluno. Então, as faculdades de direito são feitas para atender os burocratas, né? E por isso são uma porcaria. Os cursinhos são feitos para atender o aluno e por isso são ótimos, né? Aqui você tem que ter professor com doutorado, tal, tem que o professor... Eu sou professor, gente, de faculdade há quase 20 anos. A quantidade de obrigações burocráticas que a gente tem que atender todo ano desanima, né? O foco não é o aluno. Não é o aluno. Não é o aluno. 90% das demandas que eu recebo de coordenação de curso e tal, não é para dizer, porque o aluno precisa disso, a gente fez. Não, é porque tem essa exigência aqui do MEC, porque tem essa exigência daqui, porque tem essa exigência daqui. O cliente não é o aluno. O cliente é o burocrata. Nos cursinhos, não. O professor não precisa ter mestrado, doutorado, coisa nenhuma. O cara tem que ser bom em dar aula. O programa é montado de acordo com o que realmente o cara precisa aprender. A metodologia é diferente, tudo é melhor. E aí, por isso que o cara faz um curso de 6 meses, aprende muito mais do que aprendeu em 5 anos e aí está preparado para fazer uma prova e passar. Por quê? Porque esse mercado, esse produto aqui é regulado pelo mercado. E esse produto aqui é regulado pelo Estado. Tá? Então, essa é a questão. Não existe melhor regulador do que um consumidor com direito de escolha. Então, eu sempre falo isso. O mercado de cursos jurídicos, oficiais e não oficiais, né, faculdades e cursinhos, é o maior exemplo de como um setor operando em livre mercado é melhor do que um setor operando sob regulação estatal. Sabe? Não tem case para explicar melhor do que isso. Não tem. Olha, eu me lembrei muito das suas aulas, porque eu lembro que na hora das notas, ele falava assim, eu não vou lançar esse negócio de ponto, esse negócio de nota, esse negócio... Tá, não, se virem rebelde. Ele é super rebelde, mas esse professor é nota de prova. Que nota de prova? Você aprendeu, você não aprendeu? Você quer nota de prova pra quê? Dava 10 pra todo mundo? Não. Eu sempre fui meio rebelde, meio revoltado com muitas exigências burocráticas. Mas nota eu dava. Nota eu aplicava a prova e dava nota. Mas era bem isso. Assim, eu acredito muito que a gente está diante da situação. Eu gosto muito de fazer uma análise prática da situação. O que precisa ser feito, né? Eu até tinha conversado com o Ronan antes. Para mim, o jovem ele precisa ter consciência de qual carreira ele quer construir, definitivamente. As pessoas retardam muito essa escolha, não se fala muito nessa escolha, vão cursando direito.
Vou ver se eu vou ser juiz, se vou ser promotor, se depois eu desenvolvo, advocacia, não sei. Aí no último semestre da faculdade, começa a vir um site. Não, peraí. Aí depois que termina a faculdade, não, peraí, deixa eu correr atrás da OAB, porque eu preciso me tornar advogado. E essa decisão tem que acontecer muito antes. Eu lido com jovens, e aí voltando um pouco da minha história, né? Como eu fiquei lançada no mercado de trabalho sem emprego, me vi vítima, digamos assim, de tudo isso, eu me propus a mudar essa história. Peraí, eu vou desenvolver, vou estudar como é que isso aqui funciona, vou criar estratégias e vou mudar a minha história e de quem mais quiser que a história mude. Então, eu faço sempre essa análise do mercado, né? De como funciona. E aí, quando os jovens se formam, procura... Deixa eu te falar, Lenda, olha, eu nunca me preparei para advocacia. O que eu preciso fazer agora para me tornar advogado? Faz isso depois da faculdade. Aí vem o principal problema dos advogados, ou o principal razão disso. É porque não se preparou com a advocacia ainda na graduação. As pessoas retardam muito. Então, é natural que isso aconteça, esse é o primeiro ponto. Olha, você não é o único do mundo, alecrim dourado, todo mundo fez isso, aconteceu isso comigo. Muito embora eu já soubesse que eu queria exercer a advocacia, eu achei que eu não precisasse... só escolher isso já bastaria. Eu já escolhi a minha carreira, você é advogada. Não, você precisa de mais. Você precisa fazer estágio, você precisa conhecer, você precisa criar conexões, você precisa... Só escolher a carreira não adianta. Veja, a gente já tem um passo de escolha da carreira e depois tem um passo de desenvolvimento da carreira. Agora, é claro, a graduação terminou, tá tudo perdido? Claro que não. Existem técnicas, formas e graças ao mercado aí desregulado, tem muita forma de você conseguir construir networking, de você criar conexões, de você criar cursos práticos. Eu lembro que uma vez eu fui... para uma audiência, foi uma das primeiras audiências que eu fui fazer, eu não sabia que lado sentava da mesa. Eu comprei um cursinho só para descobrir que lado sentava da mesa, porque eu não queria passar vergonha diante do cliente. Então, hoje você tem tudo isso muito acessível, cursos práticos, cursos que são, e assim, no celular, na internet, notebook, com preços extremamente acessíveis. Na minha época não eram tão acessíveis assim, né, os cursos do mercado desregulado, digamos assim. Mas hoje existem... a prática, ela está muito na mão de todo mundo. A concorrência derruba os preços, né? Hoje, quando eu estudei para concurso lá atrás, em 2003, o mercado editorial no direito e o mercado de cursinhos também estava ainda começando, né? A gente não tinha muita opção. Hoje, você vai fazer um concurso para auditor fiscal lá da Bahia. Provavelmente tem alguma editora aí que tem uma coleção de todas as matérias focada no edital de auditor fiscal da Bahia. Eu estou exagerando aqui, mas assim, é bem possível até que aconteça. Mas não é exagero, não. Mas assim, é incrível. Se não tem livro, vai ter um curso com PDF, com videoaulas específicas, focado naquele edital. Que é o quê? Desregulação, concorrência e os preços lá embaixo, a qualidade cada vez melhor e um foco muito maior em quem realmente é o cliente, né? Que é o aluno. É isso. Eu acho que não tem explicação melhor, como eu disse, sobre superioridade de um livre mercado e um mercado regulado. Tem um exemplo disso que você citou. Um pouco antes de começar a pandemia, abriu um concurso para Procuradoria Municipal de Ubá, né, que é a cidade onde eu morava na época. E aí, um desses cursinhos grandes tinha um curso com esse título. Procuradoria Municipal de Ubá, de Minas Gerais. Tá vendo aí? É isso aí. Agora, o jovem... E jovem eu sempre considero aquele que está começando na carreira, né? Ele precisa ter consciência que é necessário ter um tempo, um investimento e que é transitório, sim, sabe? Às vezes a gente se coloca numa situação de muita lamúria por uma situação que é extremamente transitória, necessária, mas que ela vai passar. A gente encarar a jovem advocacia, o começo da advocacia, como um tempo necessário de investimento é importante para que a gente saiba que tem uma luz ali no fim do túnel, sabe? Não, existe um caminho a ser seguido e esse caminho você vai perseverar. Porque se você se enquadrar, se você for refém da condição que está hoje,
realmente você não evolui. O Ronan perguntou no começo, né? Aqui eu atribuía isso, né? Uma ascensão, talvez, de certa forma, rápida. É porque eu sempre tive consciência disso. Isso aqui é transitório, vai passar. A maternidade tem me provado muito isso, sabe? Se a gente medir a maternidade pelos primeiros 10 dias, pelos primeiros 3 meses... A gente sofre muito. A advocacia é a mesma coisa. Você considerar a sua advocacia no começo da carreira, aquilo que você bem no comecinho ali, inexperiente, todo mundo tá sem experiência. E aí você começa a galgar, começa a se voluntariar também, sabe? Eu acho que você tem que se dispor primeiro a ter entrega antes de exigir o retorno. E às vezes eu vejo uma queixa muito grande querendo retorno de uma faculdade que você não se preparou para exercer a advocacia, especialmente a advocacia aqui falando, né? Ô Lenda, o Ronan mencionou no início, e eu concordo 100%, o trabalho institucional brilhante que você tem feito em prol da Jovem Advocacia. Você na condição de vice-presidente da OAB aqui, da seccional do DF, faz esse trabalho. E é muito legal. Eu espero e até creio que em outras seccionais esse trabalho também é feito para ajudar. Deve existir comissões, né, de jovens advogados, tal, isso é muito legal. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Às vezes não há uma criação de dificuldades para a jovem advocacia por parte de certas... normas que são bem antigas e que regem a advocacia no Brasil. A OAB talvez não pudesse dar abrir um pouco a mente para algumas coisas. Vou dar um exemplo só, né? As restrições à publicidade, sei lá, a própria questão da política de preços. Será que a OAB não podia abrir um pouco a cabeça, não? Às vezes não tem uma certa mentalidade corporativista que é prejudicial à jovem advocacia? Olha, eu tenho um olhar, é claro, André, eu sei muito bem do seu posicionamento, mas eu tenho um olhar que a OAB, ela se posiciona sempre com o fim de preservar e auxiliar, principalmente a jovem advocacia. Em relação ao marketing jurídico, propriamente dito, eu acho que a gente está num momento de transição, de mudança, né? Nós temos aí o novo provimento e até a interpretação sobre esse novo provimento, seja até para saber onde ele errou e onde ele acertou, ainda está acontecendo. Nós somos partícipes disso. Eu estou atuando junto ao Conselho Federal sobre as novas interpretações que é dado sobre esse regulamento. Eu acho que nós somos protagonistas ainda desse novo olhar sobre o marketing jurídico. Fato é, ele já foi transformado. Eu não me refiro nem só ao marketing jurídico, não. Eu falo a publicidade de uma forma geral. Eu acredito que a gente precisa estabelecer parâmetros, porque existe um mercado que pode vulnerabilizar muita gente, né? Então a gente precisa ter alguns parâmetros. Eu compreendo que a nossa sociedade talvez ainda não esteja preparada para uma advocacia sem limite de publicidade. Eu vejo muito, principalmente, sobre aquilo que chega ali referente a tribunal de ética. Então, a gente se choca muito ainda com o que vê sendo praticado, né? E olha, existindo. Aí eu fico me perguntando, nós teríamos condições de deixar tanta gente vulnerável, e desculpa utilizar essa palavra, mas é porque a nossa sociedade, né, o povo brasileiro ainda tem muita gente semi-analfabeta, muito vulnerável, então você tem que estabelecer parâmetros para que outros possam regular a atividade do outro, e não só a escolha daquele consumidor, que talvez ele ainda nem saiba escolher corretamente, né? Então, lamentavelmente, nesse momento histórico que eu acho que a gente se encontra, ainda precisaria dessas regulações. Mas eu concordo que quanto menos, melhor, né? Eu quero que o meu cliente me escolha por eu ser uma boa profissional, e não por outras razões, e não por uma limitação de que o outro vai ser mais conhecido do que eu, publicitariamente, enfim. Pessoal, a gente deu uma pausa, vai ter uma edição aí, que a gente recebeu agora a nossa quarta convidada aqui, a nossa quarta participante. A mais especial de todas, de todas as edições do podcast até hoje. Obrigada. Provavelmente vai continuar sendo por muito tempo. Muito ainda. tempo. Inclusive, Lenda, eu quero até te agradecer mais uma vez, que isso mostra que você realmente estava disposta e que quis conversar com a gente, né? Porque é um sacrifício trazer a filha, amamentar, então
minha admiração e minha gratidão aumenta ainda mais. Isso só mostra, claro que a gente sabia, que a gente conhece a verdade de toda a história da lenda, né? E isso aí é ela. A lenda não tem desculpa para nada e é trabalho 100% e uma dedicação incrível a tudo que faz. Como ela tinha contado a história muito bonita dela e tá aí o exemplo, né? Obrigada. Eu acho que eu amamentar a Maia e fazer questão dessa amamentação também real, né? Eu não tô escondendo a filha, não tô escondendo a maternidade. Eu mostro como é a vida real, é assim mesmo. A gente para naquele stop e retoma dentro do possível, enfim. Essa é a vida real da advocacia, da mulher, da mãe. E isso também é um ponto, sabe, de você transformar a objeção em solução, né? Muitos podem ver, às vezes, a maternidade como uma objeção. E eu mesmo tenho falado com muitos jovens que a maternidade pode ser um diferencial na vida, né? Na entrevista de emprego, me relatam muito que, fui excluída do processo seletivo porque sou mãe, enfim. Eu acredito que a gente tem que aprender a explorar o lado bom daquilo que... Todas as objeções e tudo aquilo que é difícil, ele é capaz de explorar pontos positivos na gente, né? Eu, por exemplo, me tornei muito mais comprometida, muito mais organizada, fiz uma gestão de tempo muito melhor depois da maternidade. Então, isso você tem que olhar e falar assim, não, com a maternidade hoje eu faço uma gestão de tempo melhor, tenho mais responsabilidades, me torno uma profissional muito mais responsável pela maternidade, né? Quer dizer, não sou eu mais sozinha no mundo, sou eu mais alguém. Então, você tem que sempre lançar um olhar de superação da objeção, sem dúvida. Que legal, Lena. Isso faz muito sentido e acho que é interessante pontuar. Eu, quando estou na posição de contratante, de recrutador, eu costumo olhar com bons olhos, principalmente quem é pai ou mãe e quem é casado. É óbvio que eu não excluo quem não é. E é bem meio a meio ali na nossa equipe. Hoje de 3, acho que deve ter pelo menos uns 5 que são pais ou mães. E isso me gera essa sensação de responsabilidade maior. Que é aquilo, né? A partir de agora, se a pessoa realmente ela tem alguém a mais para sustentar, alguém a mais para correr atrás. Então, não é só por ela que ela tá fazendo. Ela realmente tem um incentivo extra para poder trabalhar e tentar buscar um crescimento na carreira. Então, eu costumo olhar isso também quando eu tô recrutando. E que é importante também no recrutamento, viu, Ronan? Se a gente puder deixar essa abordagem, esse viés, às vezes isso tem que ser externalizado. Não adianta a gente ter esse olhar, ter essa visão, e na hora da entrevista você não conseguir externalizar, expor e valorizar isso. O outro talvez não fará por você como o Ronan faz. Então, o recrutador ele precisa saber aquilo que se passa na sua cabeça, a sua visão, o seu olhar sobre as coisas, saber que você vê isso com muito mais responsabilidade. Então, a gente tem que parar de ter pudor de realmente falar, olha, sou mãe, sou pai, tenho uma família, tenho um comprometimento, eu olho com uma relação de trabalho com muito mais responsabilidade, com muito mais comprometimento, faço uma gestão de tempo muito melhor. A gente precisa externalizar isso e não esconder a paternidade ou a maternidade, em especial a maternidade, né? Saber até transformar isso num ativo, né? Num ativo pessoal seu, né? Eu acho que com a minha gestão dentro da ordem, o que aconteceu? Eu fui eleita, eu estava grávida, estava gestante, e a Maia nasceu, nós ficamos 6 dias internados, porque ela teve um problema ali com a bilirrubina, teve que tomar banho de luz, etc., e 4 dias depois era a posse. Eu fiz questão de ir na posse com a Maia no colo, porque eu acho que isso representa muito, representa um comprometimento meu com as mulheres que me elegeram, com a maternidade, com aquele olhar que eu quero lançar. Eu transformei isso em um ativo, entende? Assim, na própria gestão. Hoje eu faço questão, nas cerimônias ali da ordem, eu tô sempre com a Maia amamentando. Porque a mensagem que eu quero passar é isso. Isso é a advocacia real, isso é a maternidade real, isso é a mulher real e atual. E então a gente precisa realmente lançar um olhar sobre isso. E dentro da OAB isso já tá muito natural. Mas outro dia eu fui num evento, em um tribunal, e a moça... Assim, primeiro quando eu cheguei, ela falou, você faz sua inscrição ali no QR Code. E eu tava, como vice-presidente, eu compor a mesa, não tava participando do congresso. Ela já presumiu que por eu estar com o bebê, eu não fosse fazer parte. Não tava na mesa. E aí eu falei, não, eu vou compor a mesa. Aí ela disse assim, e quem vai ficar com essa bonequinha aí? Aí a mãe dela. Eu falei assim, a mãe dela. Ela ficou assim, constrangida, aborrecida e
E assim, ela saiu, nem me respondeu, nem resposta deu. E aí eu fui lá, assumi, abri uma mesa, enfim, era um tribunal superior com a Maia. Então eu vejo que os ambientes ainda não estão preparados realmente para receber, para acolher. Mas esse, para mim, não é problema algum, né? Estou lançando uma nova era aí, talvez. Que boa quebra de paradigma. Porque isso é pouco comum, né, cara? Realmente, você tá demonstrando uma atitude que poucas mulheres tiveram, assim. Então, isso retoma também aquela questão, até ia comentar isso antes da pausa. Você tem duas características ali que eu admiro muito, né? Que é esse senso de autorresponsabilidade, eu e o André também admiro. E a autoconfiança positiva, né? Então, você combina muito bem essas duas coisas. Olha, desde o início, né? Eu sei das minhas limitações, eu tô buscando melhorar, então, é aquela questão da autorresponsabilidade, mas eu sou muito boa, eu sou qualificado e eu sei que eu dou conta disso aqui. Então, isso aí eu acho que é algo que falta em muita gente hoje, principalmente no mercado jurídico. O mercado está muito carente disso. Eu não sei explicar a origem disso, sabe? Sinceramente, eu fico perguntando que geração é essa que coloca o problema sobre os ombros dos outros. O mercado de trabalho está saturado, o mercado de trabalho exige que eu tenha experiência, o mercado de trabalho, e aí sentam em cima disso como se fosse do outro esse problema. Esse problema é nosso, tem como ele ser superado e você tem duas escolhas. Você fica aí chorando, lamentando pela situação, você vai realmente encarar e superar as objeções. É realmente um desafio. As pessoas precisam entender que os nossos problemas, na quase totalidade das vezes, têm que ser resolvidos por nós mesmos, né? A gente ficar esperando que a solução dos nossos problemas venham por outros, ainda que a culpa dos nossos problemas não seja nossa. Isso é o mais importante. Exato. Disso que eu quero falar. Assim, às vezes as pessoas ficam esperando que a solução venha do outro, porque a culpa realmente não foi dela, foi do outro. Mas mesmo nesses casos, não espere que a solução venha do outro, porque ela provavelmente não vai vir do outro. A solução vai ter que partir de você. Sociologicamente, seus problemas são seus, ainda seus. Que tenham sido causados por outros. Sociologicamente, sei lá, a gente pode entrar numa roda de conversa e discutir de quem é a culpa. Sim. E estudar soluções para isso. Mas na vida prática, e eu sempre faço a brincadeira do boleto, tá? E o boleto tá ali. Você vai ficar conversando ou você vai agir para resolver a história do boleto? Agora a fatura do cartão, né? A fatura do cartão tá ali, e aí? Né? Então, eu acho que eu tenho um viés muito prático um olhar muito prático sobre isso, sabe? De, olha, a culpa pode ser do outro, mas tá sobre você a responsabilidade de resolver isso. Exatamente. Eu comento muito essa questão, né? De respeitar as regras do jogo. Se o mercado exige isso, faz, né? Cumpre, né? Joga conforme as regras. É aquela questão que a gente fala muito no futebol, né? Bota o regulamento embaixo do braço e cumpre ali, faz o que você tem que fazer. Não adianta a gente pensar que com 22, 23 anos, começando a carreira, você vai reinventar a roda, vai criar um novo paradigma no mercado e que a partir de você vai ser ali a ponte entre o passado e o futuro e que você vai mudar tudo. Não vai, cara. Então, assim, se já tem as regras, joga conforme as regras e corre atrás do seu. Não tenta reinventar tudo, não. Tem uma queixa muito, muito que eu recebo demais, é o seguinte. Todo mundo pede experiência. Lenda, é um absurdo, todo mundo pede experiência, 5 anos de experiência. E colocam isso como se fosse um problema a ser resolvido. Veja, André, cada um tem sua demanda no seu escritório. Se eu tenho uma demanda complexa que exige que eu contrate, que é processo seletivo, ou que eu não tenho a menor didática de ensinar, eu não tenho paciência, a gente não consegue mudar essa realidade. Você não consegue, eu não consigo, o Ronan não consegue. O que a gente pode mudar? Não, então peraí, eu vou me habilitar, vou adquirir experiências ou ferramentas que serão capazes de superar os problemas da inexperiência, insegurança, falta de prática, enfim. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com prático do que chorar diante da situação. A inexperiência, para mim, é atípica, sabe? Eu vejo, por exemplo, no curso que você trabalha, que ele tem um viés extremamente prático. Quer dizer, você chegar num processo seletivo seguro da atuação, porque você fez um curso extremamente prático, que você explorou as possibilidades, que você fez estudo de caso, que você elaborou, você consegue olhar no olho do recrutador e falar assim, eu tenho a bagagem que você precisa. Ninguém com experiência de 2, 3 anos vai superar a minha segurança que eu tenho com a bagagem técnica que eu tenho. Sabe, a gente tem que ser mais dono de si
para conseguir se vender. Tenho essa visão. É aquilo, né? Tem essa coisa de eu faço o que eu quero, é coisa de criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Né? É isso. Exato. Brenda, ficou um gap aí na sua trajetória. Você fez a faculdade de publicidade, depois fez direito. Por que você procurou essa nova carreira? Você não se identificou com publicidade? Não sentiu que teria condição de prosperar ali? Por quê? Qual foi o motivo? Olha, é uma visão, é uma história muito simples, sabe? Sem muito charme, sem muita emoção. Eu, na verdade, trabalhava numa cervejaria e ela custeava a faculdade que tivesse relação com o exercício da atividade. Eu trabalhava na área de vendas, então a faculdade mais próxima que eu tinha, e eu peguei essa oportunidade. Também tem isso, sabe? A vida, às vezes, nos coloca em alguns caminhos, você tem que ir coletando as oportunidades. Você não sabe, às vezes, para que aquilo vai ser útil. E eu vi, talvez, no marketing que fosse uma profissão próspera. Só que assim, né, gente, eu morava em Alexânia. A Alexânia não tinha o mercado que tem hoje, né, as grandes empresas que tem hoje, e acabou que eu me formei em marketing de novo com um diploma debaixo do braço. Desempregada. Ali eu não ia desenvolver o marketing. Até que um dia eu fui num tribunal do júri e olhei para aquele júri e falei assim, o que eu tô fazendo da vida que eu até hoje não fiz direito? E nunca fiz um júri na minha vida, não atuo em direito criminal, mas ali eu vi uma emoção muito grande, é um mundo que se abriu. Aí no dia seguinte eu fui na faculdade me inscrever e comecei o curso de Direito. E realmente eu falei assim, eu quero advogar. Isso abriu, assim, foi um estalo que deu na minha vida. Quando você abordou aí no começo, né, que fazem aquela pergunta tradicional, quem quer advogar? Eu, na minha turma, fui a única que levantei o braço, assim. Todo mundo era só juiz, promotor, delegado, ninguém queria exercer a advocacia. Então, foi mais ou menos essa transição que eu fiz. Acabou que, por ser o segundo curso, eu não tive benefícios, descontos, acesso a programas. Então, eu tive que realmente custear a segunda faculdade. E o curso de Direito é um curso ainda caro. Então, por isso que eu não tinha condição financeira de... Eu costumo falar que todo mundo na faculdade enfrenta determinadas dificuldades. É uma fase em que, naturalmente... A galera tá enfrentando uma dificuldade, às vezes dificuldade financeira, dificuldade técnica de superação, às vezes problemas familiares, enfim. A minha foi muito financeira, sabe? A minha dificuldade foi muito financeira, foi muito corre na faculdade. Isso é a vida real de muita gente. Mas isso não pode ser objeção para justificar ou determinar como é que será o seu destino, né? Acho que é isso. Legal. Perfeito. É muito aquela história também de quem tem pouco pode arriscar muito, né? Então, cara, não tô aqui nessa posição. Eu não tenho muita coisa. Verdade. O que eu tenho a perder com isso, né? Então, aí pode arriscar. Eu também fiz isso. Cara, eu tenho um estágio aqui. O que eu vou perder saindo desse estágio? Perder R$600. Então, eu vou sair, pô. Qualquer coisa que eu consigo pode superar. Eu posso ter um salto muito grande. Você não perdeu, não, porque eu banquei. E uma perda muito pequena. Mas não, eu saí de dois. É verdade. Depois você saiu do segundo também. Então, eu acabei perdendo também. Mas... É aquela questão, né? A relação risco-retorno é muito favorável. Sim. Olha o que aconteceu. Não sei se você sabe dessa história, Ronan. Quando eu estava na graduação, eu saí distribuindo meu currículo para todos os professores. Não sei, acho que eu já tinha passado o semestre, porque eu fiz 1 ano da faculdade. E assim, quem vem transferido também é um problema. Porque não tem uma turma, nunca se encontra, faz aula em um horário, faz em outro. Tive que fazer 11 matérias em um semestre, enfim. E aí eu saí distribuindo para cada professor, eu entreguei meu currículo. Entreguei meu currículo e olhei no olho e falei, olha, eu preciso só de uma oportunidade para fazer a entrega do meu trabalho. Para fazer a entrega do meu trabalho. Até que ninguém me contratou. Passaram-se ali algumas semanas, enfim... Eu ainda suando, né? Tentando uma oportunidade porque eu queria exercer a advocacia. Eu precisava ali, o curso estava acabando. Isso era em que período? No 10º já. No 10º período já. No 9º, perdão. E aí, até que eu entreguei depois uma prova, o professor me entregou a prova e falou assim, Lenda, você ainda quer fazer o estágio? Eu falei, quero, professor. Então, você começa amanhã no meu gabinete. Era o ministro João Otávio de Noronha. E aí, eu comecei o estágio e foi um grande divisor de águas na minha carreira. É claro, não era um estágio no escritório de advocacia que eu queria, mas eu me senti tão vitoriosa de não ter nenhuma indicação, de não ter nenhum contato. Fui eu, por mim mesmo, que eu consegui aquele estágio. Porque a gente também tem que ter a coragem. Tive a coragem
Porque eu vou ficar constrangida de pedir, de olhar e falar assim, olha, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso me colocar no mercado. E aí ele abriu essa porta lá no tribunal. Eu lembro que o estágio era estágio de 4 horas. Eu acho que eu nunca fiquei lá menos que 7 horas ou 6 horas. Porque eu queria absorver o máximo possível ali dentro daquele estágio. E eu vejo que muita gente às vezes se ilude com o estágio, principalmente em tribunais. Porque você se sente um servidor, você está no conforto de um servidor, você está dentro daqueles que são servidores e acaba que você deixa o comodismo passar ali. E aí quando você vê, você terminou a faculdade, você não saiu da sua zona de conforto e você é lançado do ninho. Porque você não pertence àquilo ali, você estava ali de forma temporária. E às vezes o estagiário, estagiar em tribunal é tranquilo, tô aqui aprendendo e tal. Você tem que ter um olhar também muito estratégico sobre o que você vai fazer da sua carreira. Estagiar em tribunal realmente está agregando? Qual foi o tanto que já agregou? Já não está na hora de você trocar de estágio? Não é importante você fazer essa mudança? E então você tem que ter um olhar estratégico também na graduação, sabe? Sobre como você vai lidar com o seu estágio. Você falou uma coisa a respeito dos seus professores, e eu acho que essa é uma questão que os alunos negligenciam muito. Eu tenho a opinião de que um dos maiores ativos que um estudante de direito pode ter é ser bem visto pelos professores. Então eu estou aqui com um professor há quase 20 anos e com você que também tem experiência própria nisso. Então eu queria perguntar para os dois aqui. Como vocês acham que um aluno pode se comportar dentro de sala de aula para ele realmente chamar a atenção de forma positiva do professor? Para não ser aquele chato, aquele nerd que quer responder tudo e chamar a atenção da aula só para ele, para também não ser aquela pessoa indiferente que o professor não sabe nem o nome dela. Então, o que vocês responderiam? Eu acho que a demonstração de interesse é o mais importante, né? O aluno se mostrar interessado em aprender, porque ali sim ele está para aprender. A gente falou aqui lá no início, quem vai pedir emprego ou pedir estágio, eu quero aqui aprender, aí não é bem a abordagem correta. Agora, o aluno, ali é um ambiente em que realmente você tem que ver o aluno como alguém que realmente, que verdadeiramente quer aprender. Então, se mostrar interessado em aprender. Eu acho que isso é para mim o mais importante. Sempre que eu tive alunos com os quais eu me dediquei mais ou ajudei mais, foram aqueles que a gente percebe um interesse genuíno, um interesse verdadeiro em aprender e que buscam isso, né? Acho que, para mim, é o que mais importa. Do ponto de vista do lado de cá, em complementação, claro, o aluno ele tem que estar preocupado em construir o seu nome já desde a graduação. Às vezes a gente tem uma ideia de que são coisas dissociadas, quando não é. Aquele seu nome em sala de aula é aquele profissional. Então, a sua conduta está adequada para o profissional que você quer ser visto? Eu digo isso não só com o professor, com a relação com os demais alunos. Porque eu falo para você que tem alunos, colegas, de sala de aula, que hoje exercem advocacia e que eu jamais faria uma parceria com algum deles. Porque não eram comprometidos, eram extremamente levianos, sim. não tinham responsabilidade. É claro, eu confesso, eu sei que a maturidade vem, que as pessoas se transformam, etc. Mas aquele que vê na graduação uma oportunidade de já ir construindo a sua carreira, ele passa na frente, ele tem o seu destaque, ele consegue fazer parcerias, conexões, não só com o professor, mas com os próprios colegas. Então, é importante a gente ter consciência disso. Tem algumas coisas que para mim são básicas. Assiduidade, horário, você ter um comprometimento com aquele profissional que você está querendo se formar. Não é só ser bom de conteúdo, né? Não é só você... Pelo contrário, às vezes nem sempre aquele que tira as melhores notas é aquele que se mostra mais comprometido, necessariamente, né? Então, eu acho que tem oportunidades para tudo. Mas se a gente lançar um olhar que ao tempo todo você está construindo o seu nome, é muito importante. Eu sempre sofri muito isso porque meu nome é um nome nada convencional. Então, eu não podia aprontar nada que as pessoas marcavam muito, né? Então, por exemplo, o André, o Lenda, quantas alunas ele teve com esse nome, né? Então, só você. Então, eu sempre tive um cuidado, um zelo muito grande por aquela pessoa que eu estava me apresentando, por aquela pessoa que eu estava construindo. O estudante devia ter consciência disso ainda na graduação. É aquilo, você bem falou.
às vezes, você pode ser o melhor aluno em termos de conteúdo, mas não é aquele aluno que demonstra muito interesse em aprender, em já construir a sua imagem como profissional. Eu já tive muito isso. Tem aqueles alunos que são excelentes, que você sabe que vai tirar 10, que assistem a aula, que sabem todo o conteúdo, mas você vê às vezes o outro ali, que não é o que tira 10, é o que tira 7, é o que tira 8. Mas, assim, a vontade de aprender dele é muito grande, o nível de participação dele é muito grande, a forma como ele já se comporta e como ele quer se aproximar dos professores para aprender, às vezes, não só a matéria em si, mas para já criar uma rede de relacionamento, se mostrar ali para aquele professor saber quem é aquele cara ali no futuro, né? Sei lá, porque as portas podem abrir de qualquer lugar, né? E acho que ter essa visão é importante. Comprometimento, né? É o grande segredo. Onde quer que você esteja, eu digo isso também no âmbito da UAB, sabe? Às vezes a gente tem comissões, nós hoje temos mais de 105 comissões, e muita gente integra essas comissões e acha que é depois que você constrói a carreira. Em outra oportunidade, vai ser numa sustentação oral, vai ser em alguma outra, vai ser num despacho. Você não percebe que a sua carreira está sendo construída a todo momento, principalmente com comprometimento. Seja desde o comprometimento com primeira abordagem com o cliente, o comprometimento dentro como você se comporta dentro da OAB, o comprometimento como você lida com o porteiro do seu prédio, respeito, sabe? Eu acho que a construção de tudo isso, dos ambientes onde você está, que constroem realmente o profissional. Cara, eu tive um estalo com isso uma vez. Eu estava no estágio ainda na Defensoria Pública e eu participei de um júri com o defensor, que era meu supervisor. Não sustentei nada, mas participei, fiquei lá, compus a banca da defesa com ele. E aí, nesse dia, especialmente, eu fui de terno pro fórum. E aí, eu me senti pelado, assim, eu me senti nu ali. Porque todo mundo que já me conhecia como estagiário, todo mundo que me via ficava olhando, ficava reparando. Eu me senti desconfortável. E eu parei pra pensar, né? Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. E aí eu comecei a observar também os outros colegas, que era assim, né? Você tinha o último dia de estágio, onde a maioria ali, os homens principalmente, né? Chegavam de camisa normal, calça e tênis. No dia seguinte, chegavam com a carteira do AB, com terno como advogados. E eu falava, né? Não existe um período de transição aqui. É do dia pra noite. E como que eu posso mudar isso, né? Como que eu posso antecipar isso? E essa foi uma das principais preocupações que eu tive. E eu dei o exemplo do terno, foi porque é o que eu vivi, né? Mas não é só isso. É tanto na postura, oratória, fala, a forma como você se comporta de fato. Então, eu acho que esse também é uma questão que os estudantes têm que se preocupar. Como que eu vou diminuir aqui esses riscos e essa dificuldade em fazer a minha transição para advocacia depois? Olha, eu tive uma experiência na graduação. Eu acho que o marketing me ajudou muito a ter esse olhar. Você, o tempo todo, é um cartão de visitas de si próprio, né? E a gente que não tem muitas ferramentas, a gente tem que lançar mão de tudo, né? Da aparência, da postura, da assiduidade. Aquele que já tem uma estrutura, né? É aquilo. Ele se dá o luxo de abrir mão, de ir no Supremo de bermuda, enfim. Mas quem não tem que usar todas as ferramentas possíveis. E eu lembro que um dia eu fui pra faculdade, eu tive um problema na coluna de hérnia de disco. E eu tive que fazer uma fisioterapia antes da faculdade. Era entre o estágio e a faculdade, aí eu passei, fiz a sessão de fisioterapia e chegava assim, correndo pra faculdade. Quando eu cheguei, fazendo 11 matérias, eu descobri que tinha um congresso, um evento na faculdade. Eu falei, e se eu tava com a roupa da fisioterapia? E era uma leg branca, eu lembro que era aquela típica leg branca, sabe? E aí eu falei, não vai dar problema. Deixa eu ir lá nesse congresso, mais importante, o conteúdo. Quando eu vou entrando, encontro o ministro João Otávio de Noronha, que era meu orientador, meu chefe ali no estágio, e tava ele e a diretora da escola. Deixa eu te apresentar aqui. E aí tava o ministro Douglas, enfim. Olha, eu me senti tão constrangida de estar com aquela roupa ali. Então, eu falei assim, olha, nunca mais eu passo por uma dessas. E a gente, quando tá construindo a carreira, quando tem uma preocupação em construir, a gente tem que sempre se preocupar com a imagem. Eu fico pensando, poxa, a imagem que eles tiveram daquela pessoa ali não era a mais adequada, não era a que eu gostaria de ter passado. Então, pode ser o pequeno, assim, sabe? Você está constantemente tendo a oportunidade de construir a sua imagem.
Eu não sei se o Ronan me conheceu quando eu tinha cabelo liso, acho que não, né? Você já me conheceu já cacheada. O professor André me conheceu com cabelo liso. Eu acho que o fato de eu assumir meu cabelo cacheado também faz parte dessa mensagem. A gente tem que utilizar todos os elementos que estão ao nosso alcance para passar alguma mensagem, né? Eu acho que o fato de eu assumir o cabelo cacheado também diz muito isso. Olha, é uma mulher forte, é uma mulher que assume verdadeiramente quem é, que enfrenta quem é. Então, até o cabelo diz muito, sabe? Eu acho que eu ter cursado o marketing, ter pego aquela oportunidade lá atrás que eu não sabia ainda como poderia ser útil para mim, eu acho que trazendo ela para o direito, tá trazendo muita luz, um novo olhar sobre as carreiras jurídicas, digamos assim. Perfeito. Cara, eu queria entrar agora num assunto sobre publicidade na advocacia, né? E aí, eu queria te fazer 2 perguntas bem objetivas. Você já falou um pouco sobre isso no início, e é uma preocupação dos advogados, é um medo que muitas vezes não se justifica por falta de informação. Então eu queria saber de você, do ponto de vista também como vice-presidente da OAB do Distrito Federal, o que realmente o advogado não pode fazer quando o assunto é publicidade e o que você já viu no TED aqui de caso prático que realmente, assim, pra gente exemplificar, ó, isso aqui vai dar problema se você fizer. Olha, é complicado eu falar de situações ou trazer situações aqui específicas. Mas se possível, eu gostaria de dar um outro olhar. As regras de publicidade, elas não limitam a advocacia absolutamente nada. Né? Elas trazem parâmetros para que possa ser feito dentro daquilo ali. E é claro que existe gente que quer trazer quase que uma enganação. Olha, isso aqui não é real, eu estou trazendo isso. E as regras vêm justamente para evitar que isso aconteça, né? Evitar a causa-ganha. Como que pode ter uma causa-ganha? Que esse título, tá? Se é para trazer um exemplo, causa-ganha. A gente vê isso, por incrível que pareça. Como é que um advogado, ele pode garantir uma causa-ganha se não é ele que julga? Sabe, assim, eu não tô te garantindo a entrega de uma casa, de uma obra. Eu tô te entregando um serviço que não vai depender de mim. Então, é complicado, assim, você divulgar que você tem a causa ganha. Gente, tudo pode acontecer, né? Então, se for para trazer um exemplo, eu traria esse, sabe? A da causa ganha, a promessa de garantia. O advogado, ele não pode garantir. Ele não tem condições de garantir. Isso é vedado. Então, mas eu me preocupo que, às vezes, as pessoas se deitam num berço esplêndido. Ah, o OAB não permite que eu faça propaganda, então eu não vou fazer propaganda. Isso é uma mentira, né, Ronan? Nós sabemos disso. Que a advocacia tem um universo de possibilidades que dão retorno efetivo, que conseguem chegar. Hoje, se você procurar um advogado de qualquer área, em qualquer lugar do Brasil, você tem condições de ter um leque, um rol extenso de profissionais que vão poder te atender. Você tem acesso a muita informação. E eu acho que, assim, no contraponto, o que o advogado pode fazer muito é informar. Informar o seu cliente. A partir do momento em que você informa, você está se construindo como autoridade que entende daquele assunto. Isso é plenamente possível. E eu vejo muito isso, que isso dá um retorno positivo. Sei lá, uma pessoa que trabalha em direito de família. Quando ela começa a falar daquele tema, a informar sobre o direito daquele tema, as pessoas começam a descobrir, olha, eu não sabia que eu tinha aquele direito ou que isso é uma possibilidade, vou procurar esse advogado. A partir do momento que você se constrói como autoridade, isso pode se transformar em um marketing muito positivo para aquele advogado e ele consegue, sim, trazer e ter um destaque diante da clientela dele. Definitivamente não vejo que é óbice o fato, por exemplo, de você não sei lá, causa ganha em alimentos. São N fatores, né, que vai depender desde um documento, desde aquele caso, desde aquela pessoa. Um destaque que eu preciso fazer é que é o seguinte, aquilo que eu falei anteriormente. As normas de marketing estão passando por uma análise no Conselho Federal. Vai ser editado muito em breve algumas interpretações que podem modificar muito aquilo que está posto hoje. Então, tudo está em ebulição agora. Né? Então, eu aguardo ansiosamente, faço parte do comitê lá no Conselho Federal, junto com o vice-presidente, Rafael Orne, que está liderando aí as novas regras de marketing, mas eu tenho certeza e a gente tem plena consciência de que o que a gente quer é que seja viável, que seja praticável e em benefício da advocacia e da sociedade. E isso, mude o que mudar, a gente vai estar disposto a mudar essas ferramentas, afiar essas ferramentas, digamos assim.
Pode dar spoiler? As interpretações estão num sentido mais restritivo ou extensivo? Extensivo, sem Muito dúvida. Bom. É porque hoje a gente tá vendo o mercado está mudando muito, né? Eu acho que até a pandemia veio deixar isso mais evidente, por mais que às vezes até fique muito clichê, a pandemia mudou tudo, mas de fato mudou a relação das pessoas com as redes sociais, mudou a relação das pessoas com a internet, as pessoas realmente estão recorrendo. Então, você hoje solicita um benefício por meio de um aplicativo, e isso antes era extremamente burocratizado, você tinha que dar entrada no papel. Acelerou um movimento que era inevitável, que já estava acontecendo, mas acelerou bastante, sem dúvida. E tratou com muita segurança, né? As pessoas requereram seguros, seguro auxílio, benefícios emergenciais, por aplicativo, sem ter que ir no local. E antes tudo isso era visto, não, peraí, não é seguro, não confio, e a gente passou a confiar muito mais nessas ferramentas. Por óbvio que a própria advocacia teve que seguir isso também, né? Então, você informar, você tem que levar a informação para o seu cliente. E nós vivemos em um país em que as regras jurídicas são tantas que as pessoas não sabem dos seus direitos. Então, a advocacia tem um papel na sociedade de levar a informação mesmo. E isso está sendo visto com muito bons olhos, assim, de você levar, de você falar sobre determinado direito. E antes isso você não podia praticamente falar sobre aquele assunto. Então, a interpretação do Conselho Federal está sendo, sim, de forma bem extensiva. Legal. Você falou em transformação digital aí, o que me traz um outro ponto sobre isso. Qual é a visão que você tem hoje sobre as Lawtechs, né, as startups que se dedicam a modelos de negócio inovadores em termos de prestação de serviços jurídicos? E como você acha que deve ser a abordagem de uma entidade como a OAB em relação a isso? Como é que você tem visto hoje a abordagem? Você acha que a abordagem está no caminho correto? Merece uma certa correção? Eu acho que talvez o tempo dirá o que vai ser necessário. Acho que hoje as startups são uma realidade, a gente está conseguindo lidar isso, de certa forma, as coisas estão fluindo, não vejo que tem as regras hoje existentes estão obstando o desenvolvimento das startups, muito pelo contrário, eu acho que o mercado está sendo conciliador no sentido de desenvolvimento delas. Hoje mesmo eu tive uma reunião agora há pouco tratando justamente desses assuntos, né? De como a empresa desenvolveu sistemas que estão auxiliando os escritórios de advocacia, enfim. Então eu vejo um mercado muito próspero. É uma realidade que a gente precisa se debruçar sobre ela e não tratar como, alguém está vindo tirar o meu mercado de trabalho, alguém está automatizando a ponto de não me permitir advogar ou vai tomar o meu mercado. Eu acho que essa é uma visão muito, muito arcaica das coisas, sabe? A gente tem que enfrentar e não tem que ter medo do novo, do moderno. Sempre haverá espaço, principalmente na área jurídica, principalmente na área do direito, né? O que eu vejo, ao contrário disso, é a explosão de possibilidades. A explosão de oportunidades. Nós vemos, claro, outras áreas do direito tomando um apequenamento e outras explodindo no mercado de concorrência. Você olha LGPD, compliance, e aí direito digital, ou inúmeras outras oportunidades. Mas eu acho que o tempo dirá quais serão essas novas áreas que demandarão aí um novo olhar da advocacia. Então, a abordagem de uma entidade como a OAB não deve ser corporativista, aquela coisa de ver isso como, não, vai tirar os empregos dos advogados, então vamos proibir, não. Deve ser algo de permitir um ambiente mais livre possível para a inovação nesses serviços e entender que o mercado se ajusta e se em determinados setores tornará até dispensável a atuação de um advogado mesmo, porque muitas startups vão conseguir prestar certos serviços de forma mais eficiente e tal, mas muitas oportunidades surgirão em outros setores, né? Essa é a minha visão. Eu acredito que é assim mesmo que vai acontecer. Algumas áreas elas já vão chegar a um ponto que não vai demandar um apoio, uma instrumentalização por meio da advocacia, né? Nós temos o Brasil, ele vive um mercado tão curioso. Eu fico, quando você fala em desjudicialização dos atos, eu acho fantástico, porque você não precisa necessariamente da intervenção do advogado, mas eu vejo na esfera administrativa, sabe? Como a gente precisa melhorar para que não precise do advogado lá. Por isso que eu até falo, gente, para mim não é uma preocupação para a advocacia que ela fique sem mercado, porque é tanto
tanto problema, tanto desarranjo ainda que você precisa ainda da atuação da advocacia, que eu não consigo ver com esses olhos de que vai acabar o mercado da advocacia. Eu, pelo menos, não vejo isso. Eu vejo que a OABDF tem uma visão bem vanguardista também nesse sentido. Muito legal. Que bom saber, Helena. Muito bom. E isso também é uma questão de mudança de mercado, né? Não é que os empregos, as oportunidades vão diminuir. Elas só vão mudar de lugar, né? Porque se tem uma startup que está prestando serviço jurídico, dentro dela é necessário ter o quê? Advogado, né? Então, é uma forma só de mudar como se enxerga isso, eu acho. Exatamente, é isso. Maravilha. Cara, acho que eu tenho mais algumas perguntas. Deixa eu ver. Pegar o roteiro aqui do pessoal. Essa é boa. O que você acha que são quais são as principais habilidades que um advogado precisa ter? Olha, é difícil você eleger alguma habilidade, mas porque eu acho que é o conjunto delas que faz o profissional ser sustentável e viver com dignidade da advocacia. Não adianta nada você ter muita qualificação se você não tem habilidade de lidar com o mercado, de entender como é que funciona para captar o cliente. Você vai ser um técnico atrás de uma mesa e não vai ter um cliente. Mas eu acho que você tem um olhar estratégico sobre a advocacia. Talvez até empreendedor sobre a advocacia. Talvez essa seja a melhor expressão. Porque é importante que a gente veja a advocacia como algo que precise de vários instrumentos para que ela realmente aconteça. A advocacia não é você pegar a carteirinha da OAB, a advocacia não é você fazer só um curso, a advocacia exige, e foi com base nisso que eu até montei minha técnica aí, são 7 pilares, e você precisa lapidar vários pontos para que ela flua, né? Por exemplo, o André, ele sempre escreveu muito. Isso te tornou advogado? Isso que foi essencial para você tornar a sua advocacia? Não, isso te construiu como autoridade. Existem outros fatores necessários para que você fosse capaz de exercer a advocacia e que a ponto de viver dignamente com ela, que eu acho que esse é o olhar que a gente tem, viver dignamente da advocacia. Então, eu acho que você ter um olhar empreendedor sobre a advocacia é muito, muito importante. Quais são esses 7 pilares? Eu acho que aqui eu teria que ter vários podcasts para eu falar dos 7 pilares. Pode só citar. Mas vamos citar. O primeiro deles é escolher a área de atuação. As técnicas de escolha de área de atuação não significa que você tem que escolher uma área de atuação. Você tem que ter um olhar sobre o mercado de trabalho, entender quais são as possibilidades do mercado de trabalho, entender como o mercado funciona, quais são as regras desse mercado, desse mundo. Terceiro pilar, a qualificação, né? Você tem que ter uma qualificação técnica, prática, que dê segurança. Nós temos que ter um pilar ético, né? É inconcebível você exercer a advocacia, você ser um bom advogado sem você ter pilares inabaláveis de ética, porque a tentação virá, né? Opa, peraí. E aí, quando você tem esses pilares, fica mais fácil caminhar. Você tem que ter a construção de autoridade. Você tem que se tornar uma autoridade naquilo que você está se propondo a fazer. Esse é um pilar também necessário e importante. As pessoas têm que ter uma preocupação. Ter uma produção acadêmica, ter um conteúdo publicado. Não adianta só ter o gogó, ter só fala. Você precisa construir isso, às vezes até por meio de publicação de artigos. Não digo só artigos científicos, eu digo artigo mesmo ali, informativos, ter um conteúdo. Sexto pilar, a visibilidade. Você precisa dar luz àquele profissional que você está se formando. Senão você não é visto, senão você não é lembrado. E o sétimo pilar é saber utilizar as ferramentas do marketing jurídico. Eu hoje não vejo uma advocacia sem marketing jurídico. Então, esses são os pilares. Esses pilares, eles foram construídos ouvindo quem fez sucesso. E todos eles necessariamente passaram ali pelos 7 pilares. Tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Então, foi ouvindo os cases de grandes profissionais que eu comecei a captar o que eles tinham em comum, qual foi a escala que eles fizeram. E a mim me parece fazer muito sentido. Você teve um mentor, amigo, sócio também, que eu sempre vejo você falando muito bem dele e que tenho certeza que te impactou muito positivamente. E acho que principalmente nessa questão da ética, né, que ele falava muito disso. Eu acho que você já tinha isso, mas ele te ajudou a lapidar. Então, queria que você falasse um pouco sobre qual foi a importância de ter essa pessoa do seu lado e e se você acha que todo mundo hoje deveria buscar alguém ali para de fato ter como mentor. Olha, para mim ainda não é fácil falar do professor Jorge Amauri. Para mim, eu perdi um pai, sabe?
Ele foi uma grande referência da área jurídica, mas não só como profissional, como técnico, mas aquilo que eu admirava, aquilo que eu admiro e tenho como valores, porque nem tudo se resume a ganho financeiro. Lá no escritório nós temos essa frase, a gente ganha dinheiro com os contratos que a gente fecha, só que nós construímos o nome com aqueles contratos que a gente não fecha, aqueles nãos que a gente diz. Então, tudo isso eu aprendi com o professor Jorge Amauri. Então, eu tive muita sorte. Prefiro olhar assim mais uma vez, né? Porque o professor Jorge Amauri nos deixou em julho do ano passado, vítima do Covid. Então, eu prefiro acreditar que eu fui agraciada por ter convivido com ele durante esses 6 anos que pude trilhar ao lado dele. Então, mas eu acredito que a gente tem que olhar para grandes profissionais e admirar e tirar deles o melhor que a gente tiver. Eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. A gente tem que ter o prazer de conversar com as pessoas e ouvir. A gente tem que aprender a ouvir. E eu fui uma ouvinte do professor Jorge Amauri durante muito tempo. É claro que quem sou eu, né, só para conduzir o legado dele, né, para dar continuidade ao legado dele, mas foi me deixado também. Eu continue talvez levando alguns pilares deixados por ele, da ética. Quem conheceu o professor Jorge Amauri sabia que ele tinha uma ética inabalável. Ele jamais mentia para um cliente, ele sempre trabalhou com a verdade, ele não mentia nos processos. Isso a gente trouxe para a vida, eu trouxe para a minha também. Então, eu acho que é importante a gente ter referência e aprender a ouvir. Eu acho que o principal, mesmo que você não seja atrelado a necessariamente alguém, que você trabalhe diretamente com alguém, mas ouça, aprenda a ouvir, né? Seja ouvindo até podcasts, talvez seja um bom caminho também. Eu tive o prazer e a honra de gravar um programa da TV Justiça com ele. Um programa em que eu fui apresentar aquele programa, hoje se chama Academia, mas na época ainda se chamava Defenda Sua Tese. Quem tinha já defendido uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ia lá, apresentava e se formava com convidados como se fosse uma banca, né? E ele gravou o programa comigo. Sensacional. Mudando um pouco mais de assunto, voltando pela questão do marketing jurídico, uma dúvida que eu tenho, eu queria saber como que você enxerga isso. Você acha que hoje os escritórios, principalmente os grandes escritórios, já estão começando a procurar no mercado, a pensar ali no mercado, pessoas que têm essa habilidade, até como forma de trazer para dentro da estrutura um interlocutor ali entre a mensagem do escritório e a população? Não, eu acho isso tão gritante, eu acho isso que tem um mar de oportunidades, as pessoas ainda estão comendo mosca, sabe? Eu lembro que quando eu fiz algum dos processos seletivos, eu disse que eu tinha a experiência em determinado software. E era um software, assim, pouco utilizado e que pouca gente coloca até nos currículos. Hoje esse software nem existe mais. E aí eu lembro que o recrutador olhou lá, você domina isso? Eu falei, sim, domino, porque eu tinha feito estágio de 2 meses no escritório, mas eu tinha aprendido a lidar com aquilo. Falei, é isso que eu preciso aqui, eu preciso de alguém que saiba, olha, ela já sabe mexer com tal coisa. E quando eu olho para o marketing jurídico, eu vejo a mesma coisa. Sabe aquele negócio assim que ninguém sabe mexer e que se você tiver essa ferramenta, você ganha um diferencial? É isso. Eu falo, e tá nos 7 pilares do marketing jurídico, hoje se você chegar em um processo seletivo que seja para você ser um advogado peticionante, você fala assim, eu domino todas as regras de marketing jurídico e eu consigo te trazer resultados por meio do marketing jurídico. Eu acho que dificilmente você não é contratado. Porque dificilmente aquele escritório que sempre esteve preocupado em fazer petições, no contencioso ou no consultivo, ele está preocupado com marketing jurídico. Porque a gente sempre se acostumou que isso seriam coisas separadas. E aí, quando você encontra um profissional que está habilitado com isso, o mercado te abraça, porque é pouca demanda, assim, pouca a qualificação, na verdade. E aí a pessoa não sabe, cara, você vai cuidar disso para mim? Você consegue? Consigo. Vou cuidar de você. Eu vou saber dar luz aqui pro seu escritório. Vou saber instrumentalizar as ferramentas de marketing jurídico. E aí você, realmente, sem dúvida, você tem um diferencial absurdo. Eu considero, quando eu vou fazer análise curricular, que essa é uma das fontes de destaque. Você pode conquistar uma colocação sem ter experiência nenhuma no mercado quando você domina as ferramentas de marketing jurídico. Perfeito. E agora, acho que é a minha última pergunta. Você abordou esse ponto naquela aula que fez lá para
a meu convite, que é o seguinte, né? Você já abordou, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Aquela questão de como suprir a falta de experiência num processo seletivo, num currículo. E aí você falou de algumas coisas que você acha que é importante, eu queria que você citasse aqui também. Eu, sinceramente, nem me recordo qual foi, mas eu vou arriscar aqui uma. Porque aconteceu com uma colega, com um grupo, a gente estava ali num grupo de vagas, onde eu compartilho ali vagas de trabalho e emprego. E aí, um pessoal falou assim, um processo seletivo pedia para você elaborar uma peça. Traga uma peça, apresentar junto com o seu currículo uma peça elaborada por você. E aí criou-se uma celeuma inteira naquele grupo. Que absurdo, um processo seletivo, pedindo para anexar uma peça, eu nunca fiz uma peça. Como é que o mercado tá desse jeito? Enfim, ficou ali todo mundo chorando em cima ali do falecido, digamos assim. E aí eu vim e falei assim, vem cá, o que tá pedindo um processo seletivo? Uma produção de uma peça jurídica. Cara, qual que é o escritório? Escritório tal? Googla, liga lá nesse escritório, fala assim, qual que é o nome do sócio titular aí do escritório? Plano de tal. Vai no PJE, digita o nome do advogado, busca um processo que esteja no nome dele, faz um memorial daquele processo e entrega no processo seletivo. Fala assim, André, você teve um processo seletivo aqui que você pediu uma peça produzida. Eu, infelizmente, nunca tive uma oportunidade de mercado de trabalho, mas eu acessei um processo teu, aquele tal, que era público, e eu fiz um memorial, tá aqui, eu entendi o processo da tese, tá aqui no seu memorial. Você contrataria esse cara ou não? Muito provavelmente. Você criou um diferencial absurdo, que a pessoa teve a capacidade de estudar. Inclusive, essa tese sua aqui é bacana, enfim, e tal, não sei o que, tá aqui o memorial aqui do seu... eu não sei fazer memorial. Eu já gravei um vídeo lá, como é que ensina a fazer memorial. Pronto. Então, assim, não tem objeção. Você pode criar isso um diferencial, sabe? Você tem uma oportunidade de criar um diferencial. Eu ontem recebi uma mensagem, ainda nem publiquei, em que a pessoa fala que ela fez alguns ajustes no currículo, ela conseguiu contratação no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está tão cheio de gente desqualificada, que o pouco que você faz se transforma em um diferencial absurdo. Então, você lapidar melhor o seu currículo, você fazer um diferencial, olhar no olho do recrutador e mostrar que você é aquilo que ele precisa, você tem vaga garantida, não tenho dúvida. Eu me lembro as outras coisas que você falou, posso complementar? Claro, por favor. Você citou, além disso, né? Você citou a questão do domínio da língua portuguesa, e algo que a gente vê, né, André, que é hoje um problema muito comum. Sim, eu até vou até complementar, já sei o que é, a técnica dos 3 P's, eu sempre falo dessa técnica, tá? É a técnica do português, para mim, não existe você entrar no mercado sem falar o básico, e aí a pessoa é reprovada, não entende, porque não domina a escrita, não lê, né? Então você precisa se aperfeiçoar. E a língua portuguesa, ela é complexa, ela precisa do estudo, e a gente acredita que sabe escrever. E aí, e o advogado é um escritor, né? O advogado é um escritor, você trabalha muito. Então, eu aconselho todo mundo, se fez a graduação, se é advogado, e ainda não fez um curso de português, faz. Mas eu fiz antes. Não, esquece tudo, vai fazer agora, de novo. Não é português jurídico, língua portuguesa, assim, apresentar, aprender a colocar vírgulas, a construir. Então, esse é o primeiro P, português. Segundo P, eu costumo falar de P para ser PJE, né, que é o processo eletrônico. Quem quer contratar quando você já sabe as ferramentas tecnológicas, já sabe onde acessa, onde que peticiona, onde que controla, já evita por recrutador a superação daquele problema, né? Então ele, não vou ter que ficar ensinando para esse inexperiente aqui como é que junta uma petição. Já, por mais que você seja inexperiente, você sabe dominar a ferramenta. E o terceiro P é processo. Processo civil, no caso aqui, porque eu sou civilista, né? Mas eu acho que você tem que estudar todo dia o processo civil. Eu tenho aquele livro ali, ó, do Jailton, que tá ali. Ele sempre é uma boa ferramenta, porque você tem que estudar diariamente o processo civil. Isso traz garantia. O cliente, geralmente, procura um processualista sem nem saber, André. Porque às vezes ele já sabe do direito. Ele já sabe do direito porque ele viu na internet, ele sabe do direito porque escutou alguém comentando, mas ele não sabe como procedimentar isso. Ele não sabe se vai ter audiência, se não vai, quanto tempo demora, quantos dias, quais são as provas que ele precisa produzir, qual recurso se não der certo. É a ferramenta do advogado. É a ferramenta do advogado. Então, você tem que trazer isso. Quando o jovem advogado coloca esses 3 P's no currículo dele, ele já se destaca na multidão de forma absurda, né?
E eu acho que você tinha acrescentado um quarto no dia, que era pacote Office, que é muito básico, mas faz uma falta danada, né? É porque eu faço sempre uma brincadeira, às vezes eu trago algumas, lá no meu Instagram, faço algumas brincadeiras sobre algumas ferramentas de Word. As pessoas, meu Deus, eu nunca soube, porque a gente se acostuma a abrir aquela tela do Word e sair digitando. E a gente não tem ideia de que aquilo é uma ferramenta que pode ser explorada, né? Ela tem como ter ferramentas sinônimos, pesquisas ali, enfim. Então, sem dúvida, dominar o Office é um diferencial também. E o engraçado, né, que todas essas coisas que você falou, tudo, absolutamente tudo que uma pessoa precisa saber está disponível gratuitamente no Google e no YouTube. Verdade. Tudo. Não tenho condição. Você tem tudo, internet, até internet você gratuita. consegue obter uma boa formação nesses 4 P's aí, eram 3, você acrescentou mais um, né? Com cursos gratuitos na internet. Tá muito conteúdo bom disponível. E se quiser pagar, você consegue pagar por um preço muito acessível, né? Exatamente. Então é isso. Teve uma frase também que você falou e que me marcou muito, né? Eu costumo gravar algumas frases. E você falou o seguinte: eu não conheço ninguém que prosperou na carreira trabalhando 8 horas por dia. E é algo que eu sempre acreditei também. Então isso também marcou muitos alunos naquele dia. Então, acho que é um bom encerramento. É muito isso. Eu tenho até, às vezes, receio de falar isso quando é muito aberto, porque às vezes pode dar uma visão um pouco equivocada daquilo. Mas a gente tem que ter coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. Nenhum dos profissionais de sucesso que vocês conheçam trabalhou 8 horas por dia. Ninguém, a caneta caiu da mão ali às 5, 6 horas da tarde. O trabalho depois do trabalho, essa famosa frase, é o que faz o diferencial. Eu tenho carregado isso comigo e se eu puder deixar uma mensagem para quem quer que seja, para quem esteja aí assistindo, nos ouvindo, é essa, sabe? Não trabalhe 8 horas por dia. Nesse momento, nessa fase, a gente ainda não pode se dar ao luxo de trabalhar 8 horas por dia. O mundo, o mercado exige da gente muito mais. É aquilo. Não estou procurando culpados, não quero dizer de quem que é a culpa disso. É o que nós temos. Então, se você quer construir uma carreira sólida na advocacia, com dignidade, né, com sustentabilidade, não vá trabalhar 8 horas por dia. Essa coisa de fazer o que quer é coisa de criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Exato. É isso. Lenda, te agradeço mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. A gente já tá aqui há mais de 2 horas batendo esse papo. Gostei demais. Mais uma vez, toda oportunidade que eu tenho de conversar com você e de poder te ouvir sempre agrega muito. Espero que a gente tenha novas oportunidades depois em outros podcasts futuros. Então, muito obrigado e nossas portas aqui estarão sempre abertas para você, viu? Obrigado, Lena. Eu faço minhas as palavras do Ronan. Foi uma honra e um prazer recebê-lo aqui. Obrigada, André. Obrigada, Ronan. É um prazer absurdo estar aqui. É um marco para mim, tá? Porque a gente cria conexões na faculdade. É muito bom encontrar professores ao longo do caminho. E o Ronan provando que o digital aproxima muito as pessoas. Só hoje a gente se conheceu pessoalmente, então tá aí uma prova de quem acha que precisa ter alguma estrutura física ou às vezes ter a presença pessoal em algum lugar para desenvolver. Eu e o Ronan já criamos essa conexão na modalidade virtual e eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre algo que precisa ser tão desmistificado, né? A gente precisa falar da advocacia com coragem, com aquilo que ela tá hoje. E ela mudou muito, ela ainda vai mudar muito. Sim. A gente precisa falar de carreira, a gente precisa falar da graduação, do que precisa ser feito. Então, eu acho que hoje ninguém mais é pego de surpresa. É um prazer estar falando isso aqui, porque eu lá atrás, quando eu tive o meu pedido de suspensão da carteirinha por um escritório, prometi para mim mesmo que eu não só ia transformar a minha vida, mas ia ajudar quem quisesse e quem pudesse. Então, tá aqui é mais uma forma de dar cumprir continuidade. Essa missão. Exato, de cumprir a minha missão de construir uma carreira na advocacia com dignidade. E vem cumprindo isso com muito maestria. Tanto no seu Instagram, publicamente, quanto lá dentro da ordem. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, viu? Obrigada, pessoal. Parabéns. E que seja só o primeiro de muitos. Com certeza. Então, encerrando agora, se você chegou até aqui, ouviu até o final, manda lá no grupo da faculdade, manda no grupo de jovens advogados, compartilha esse conteúdo, deixa aqui um comentário, um feedback pra gente e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!